Aqui, ó, o doutor Perlini já está bem posicionado, tudo bem, doutor? Muito bom. Vamos falar sobre assoalho pélvico. Bom, antes nós estávamos falando de Yansan, sexualidade dos orixás. O que o senhor acha de Yansan? Porque hoje é dia de Santa Bárbara e Yansan. Você sabe que nós não temos autorização para falar dessas entidades. Não pode falar, então. Eu já fui muito criticado, porque eu usei em aula certos simbolismos femininos. Então não vamos, E fui criticado porque você não tem experiência, e eu acho melhor a gente só citar. São personagens, evidente, femininos, e tem a sua sexualidade. Iemanjá é mais maternal, Yansan é mais sexual, Oxum é mais feminina no sentido do empoderamento, mas é melhor a gente ficar nisso, né? Vamos falar então de assoalho pélvico. Isso. O que é assoalho pélvico? Bom, você percebe que o universo feminino, o seu desenho corporal, tem um orifício. Sim. Diferente do masculino, que é todo fechado e tem a saliência do pênis apenas com a uretra. Tá. No caso feminino, você tem a área de ossos, mas tem um buraco, cujo objetivo é penetração para fecundação e parto para a saída do bebê. Tá. Então, esse espaço vaginal chamado assoalho pélvico... É aqui embaixo? É, que vai do osso púbico até o osso cóccix. Tá. São ligamentos e músculos que sustentam todo o equipamento interno. Então, é como se você tivesse musculatura na parte de cima, que é o diafragma, e na parte de baixo, que é o assoalho pélvico. São vários músculos. Elevador do ânus, pubo coccígeo, pubo retal. E muitas mulheres não sabem que eles existem. Sim. E o orifício central, que é a fenda urogenital, ela vai com a idade... Cedendo. Então, muitas mulheres só vão lembrar do seu assoalho pélvico quando, na velhice ou no pós-parto, começarem a ter perda urinária ou a coisa mais incômoda que a gente chama, que é prolapso do útero. O que é prolapso do útero? Queda do útero em relação à vagina. Ele pode descer uma parte, chamado primeiro grau, segundo grau, quando chega quase no orifício, e se ele sai para fora, é um prolapso evidentemente cirúrgico, porque esse órgão que está descendo incomoda muito, impossibilita a vida sexual, leva a bexiga junto. Né? E quando a mulher começa a ter incontinência urinária, é porque essa musculatura está frouxa? Existem 3 alternativas. O canal urinário, chamado uretra, com a idade, com a falta de hormônio feminino, vai se abrindo, então perde-se a continência. Depois, a fraqueza dos músculos que sustentam o assoalho pélvico permitem a bexiga descer, chama cistocele. E o útero descendo junto leva a bexiga para baixo. Então, qualquer coisa que você tussa, espirre, ri, o diafragma empurra com a pressão a parte inferior, o assoalho pélvico não tem sustentação e você perde urina. Tá. Chama-se incontinência urinária de esforço. Tá. E qualquer perda já é considerada então, você tem mulheres hoje que fazem esses exercícios de fitness, de força, de peso, de carregar pneu. Às vezes elas perdem urina no ato de fazer o esforço. Isso não é uma incontinência passiva, ela é talvez pelo excesso de esforço. Tá. Mas mesmo essa clientinha que perdeu urina ao fazer uma ginástica intensa, ela tem que ficar atenta, porque é sinal que o músculo já está começando a ser forçado. E nós vamos discutir daqui a pouco como melhorar essa sustentação. É como se fosse uma ginástica chamada fisioterapia pélvica para evitar esse fenômeno de incontinência no futuro. Temos uma outra imagem. Então, aqui nós separamos algumas coisas que podem favorecer assoalho pélvico enfraquecido. Então, a coisa mais comum é a idade. Então, a mulher com seu espaço urogenital, conforme vai envelhecendo, sem os hormônios femininos, sem hormônio masculino, essa musculatura vai sofrendo o que a gente chama de rabidopenia. Da mesma forma que os braços aumentam de volume, o abdômen aumenta de volume, o assoalho pélvico vai enfraquecendo e pode haver incontinência urinária e prolapso do útero. Tá. A obesidade é outro ponto fundamental, porque o excesso de peso dentro do abdômen, o fígado mais pesado, a gordura peritoneal, empurra a bexiga para baixo, empurra a vagina para baixo. Depois a gravidez. Você imagina a gravidade, aqueles né? 3, 4 quilos de bebê, mais a placenta e a própria mudança de postura. A grávida joga para a sua lordose ao contrário. E a posição da bexiga também é comum descer. Veja que grávida percebe às vezes que engravidou porque começa a urinar muitas vezes. E aí começa a perder urina porque o bebê cresceu em relação ao peso da bexiga. Se o bebê está de cabecinha para baixo, chamado cefálico, a pressão é maior do que quando ele está sentado. E se o parto for vaginal, sem assistência, parto chamado ocitócito, rápido, explosivo, você pode lesar os músculos que sustentam a vagina. Tá. Então os partos têm que ser muito bem assistidos. A cesárea protege em certo fenômeno esse efeito,
Mas nada adianta você ter engordado 35 quilos na gravidez e ter feito uma cesárea. Perfeito. Todo aquele prejuízo já foi assumido. A menopausa é um ponto de virada. A falta do hormônio feminino, infelizmente, vai fazer você não ter suporte. Tanto que a idade, a menopausa andam junto. No nosso país, a menopausa inicia entre 48 e 52 anos. Tabagismo, que só atrapalha? O cigarro tem 3 componentes. Diminui o hormônio feminino, tosse constante e vasoconstrição. Então você tem mulheres com tosse crônica, que empurra a bexiga para baixo, você tem pouco hormônio feminino, que atrofia os genitais, e você tem essa sensação de vasoconstrição. Então o sistema vaginal de uma mulher, assim como a saliva, assim como o pulmão, é tudo mais seco. E secura vaginal favorece queda da bexiga. Tá. Mas... E o último, aqui a gente estava comentando sobre esse fit cross, essas coisas muito agressivas. O universo feminino não foi planejado para esforços de alta intensidade. Então você vê atletas de alta performance, voleibol, handebol, basquete, cross country e principalmente Ironman, essas moças perdem muito tecido físico, assoalho pélvico enfraquece. É muito comum você ver atletas de alta performance com envelhecimento terem incontinências urinárias. Agora, nós conversamos sobre isso e eu já avisei o pessoal de casa que existe fisioterapia para ajudar. Esse é um investimento interessante, porque nós estamos falando de coisas que vão acontecer na vida normal de uma mulher. Isso. A idade, a menopausa, a gestação, o parto. Aqui você evitaria os esforços de alto impacto e evitaria o tabagismo. Mas antes de planejar o que no passado se fazia, que era cirurgias de reconstrução, hoje você pode prevenir. Então você pode começar uma fisioterapia de assoalho pélvico em casa e, se necessário, com a ajuda de uma profissional, que inclusive vai nos ajudar a entender esse assunto. A Denise vai nos ajudar? Denise Saqueto, que trabalha conosco lá no CAISM de São Bernardo, trouxe alguns equipamentos para mostrar como é a fisioterapia de assoalho pélvico. Perfeito. Vamos nos encontrar daqui a pouco os três. Doutora Denise, te chamo de doutora, né? Pode chamar doutora, porque Denise. Eu só tenho medo de ficar parecendo que eu tô, tudo bem? Tudo. Me distanciando muito. Imagina. Mas você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. Quero primeiro agradecer você a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre esse mundo que é encantador da fisioterapia pélvica. Eu trabalho com o Dr. Eliano no grupo da sexualidade. Ele já comentou desse grupo várias vezes. Eu estou com ele nesse grupo e no da Urogineco, que é com o Dr. Emerson. Então a gente associa esses dois trabalhos, né, que faz a diferença para a mulher. Então, nesse grupo vocês discutem a saúde da mulher? A saúde da mulher. Tá. Porque... O grupo chama Saúde e Medicina Sexual. Então o objetivo é preventivo, da parte de manter essa mulher fisicamente e emocionalmente estável, e também a parte médica dos hormônios, da sexualidade. E a gente precisou da ajuda da fisioterapeuta. Claro. Porque nós estamos estimulando os órgãos genitais a recuperar a estrutura. Tá. Muitas mulheres têm medo porque pensam sempre no pompoarismo, numa coisa sexual. E o objetivo nosso não era esse. É saúde. Era saúde feminina. E um deles é preservar o assoalho pélvico. Tá. Daí o convite para Denise, que já trabalhava com a parte de perdas urinárias, nos ajudar na parte sexual também. Começamos por onde, Denise? Bom, deixa eu fazer primeiro assim, uma apresentaçãozinha da fisioterapia. Porque a gente, como foi comentado antes, o que sustenta os nossos órgãos pélvicos são músculos, né? Nós só temos os ossinhos, né? O pubis, o cóccix, né? Os ilhos, e o restante é músculo. Então, a gente costuma sempre se preocupar em fortalecer bíceps, quadríceps, glúteo, mas dificilmente as pessoas falam da importância de fortalecer o assoalho pélvico, que tem toda essa função. Tem ginástica para isso, Denise? Tem ginástica. Aí isso que eu fui convidada, né, pelo Dr. Eliano também para falar, porque a gente tem vários exercícios, né? Tem os exercícios de Kegel, né, que são aqueles exercícios de contração que normalmente até os ginecos incentivam também as pacientes a fazerem, que é de contração, relaxamento, né? E fora isso, tem pilates, né? A yoga também. A yoga, tudo porque você acaba tendo a consciência corporal e você sempre fortalece o core, né? Que são esses músculos do transverso do abdômen, quadrado lombar, assoalho pélvico, diafragma, tudo, porque é ele que vai sustentar, né? Todo o peso e todas as coisas, os fatores de risco, né, que nós vimos. Então precisa realmente ter uma musculatura fortalecida para a gente conseguir ficar bem e ter uma qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Então, fora esses exercícios, o pilates, o yoga, na fisioterapia nós usamos também a eletroestimulação,
né, que são os aparelhos onde tem os eletrodos, onde nós colocamos o eletrodo para que a mulher tenha consciência da musculatura, porque dói? muitas... Não dói. Ela só sente o músculo. É como se fosse... É muito interessante, Regina, quando a gente faz o exame ginecológico, eu sempre concluo o exame sugerindo à paciente que feche o espaço vaginal com o objetivo de eu perceber quanto ela tem de força muscular. Tem clientes que a gente pergunta, contrai, ela não sabe fazer. E muito interessante é que mulheres que não conseguem contrair também não conseguem relaxar. E no dia a dia, essa musculatura fica tão tensa que fica cansada. E no relaxamento, por exemplo, é muito comum você chegar em casa e urinar exonerando, evacuar exonerando. E isso é muito ruim, porque o ideal seria você urinar sob controle, evacuar sob controle, e não essa coisa exonerativa que você acumulou durante o dia e quer eliminar. Claro. Isso enfraquece o assoalho. Me chama a atenção essas coisinhas coloridas, Denise. Então, esse aqui é um massageador terapêutico, né, que nós usamos tanto para trabalhar a parte externa na vulva como interna. Então, ele não é vibrador, não, a gente está falando de saúde. É de saúde. Estamos falando de saúde. De saúde. Ele é vibrador também. Sim, mas porque eu preciso que haja esse estímulo de contração muscular. Veja que esse novo modelinho, ele não tem nenhum objetivo de penetração, isso não tem objetivo de clitóris. O objetivo é massagear o assoalho pélvico entre a vagina e o ânus. Perfeito. Então, esse aqui, ele tem uma vibraçãozinha, porque o que faz? A vibração, ela estimula os motoneurônios alfa. Esses motoneurônios, eles vão aumentar o número de fibras, então vai produzir colágeno, elastina, vai ajudar na flacidez. Né? E parece um exercício tão simples, né? E é simples, tem que ter a consciência. Então, o que acontece? A gente liga, né, a vibraçãozinha e você vai passando ele na região da vulva, vai passar. A fisioterapeuta faz isso em mim ou eu mesma posso fazer? Primeiro, eu costumo eu mesma fazer na paciente, para poder mostrar como que para dar essa consciência da musculatura. Para familiarizar. Para familiarizar. E depois... E desconstruir essa coisa da penetração. Exatamente, doutora. Esse é o grande investimento desses novos massageadores. Lógico, você vai ver que tem pontas para estimular o clitóris, tem pontas para estimular dentro da vagina ou o próprio ânus. Que são musculaturas associadas. Mas o nosso objetivo, quando fala para uma cliente, é fugir do contexto da masturbação. Exato. Porque muitas mulheres não se sentem confortáveis com isso. E a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então a fisioterapeuta trabalha nesse plano de sustentação pélvica. E não no processo de ter uma vagina que contrai, que elimina bolinhas de ping-pong, como os velhos termos do pompoarismo. Esse dá pra gente entender como funciona, mas e isso daqui, Denise? É pesadíssimo. É pesado. Isso é uma musculação. É musculação. Normalmente a gente começa pelos pesos. Ele vai aumentando gradativamente. Eu peguei mais pesado. Pegou mais pesado. A gente começa... Você pega pesado, né? Pega pesado. A gente começa aqui, Por exemplo, ele tem de 20 gramas, 40, 60, 80 e vai aumentando gradativamente. Mas, o que é isso? Então, é o conezinho. Aí o que acontece? É como se fosse um treininho de musculação. Então você coloca, né, normalmente dentro da vagina, o fisioterapeuta normalmente faz primeiro para poder ensinar, trazer essa consciência primeiro da musculatura, para ela poder contrair só a musculatura pélvica e ela tem que segurar. Coloca na vagina, a vagina automaticamente, involuntariamente, ela já segura o cone. E aí você começa a fazer os exercícios de contração e relaxamento, porque a físio também precisa ensinar para a pessoa o momento que ela deve contrair e o momento que ela deve relaxar. Se começar com esse conezinho mais leve, depois de quanto tempo ela já sente que a incontinência urinária dela diminuiu? Está melhorando. A gente começa gradativo. Então, por exemplo, fica uns 3 dias com o cone mais leve, depois aumenta... 15 minutos. 15 minutos, Desculpa, 15 minutos, né? Fica 15 minutos, no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos. Porque senão pode fadigar também a musculatura, né? E depois que você ficou esses 15 minutos com o conezinho, a gente faz também os exercícios, tipo 3 séries de 10. De contrai, relaxa, contrai, relaxa, musculação. Aí depois de uns 3 dias, né, que você fez com um pezinho X, por exemplo, de 20 gramas, você vai passar para o outro peso. E você vai fazer a mesma coisa. Né? Você fica com ele mais uns 15 minutinhos, tenta ver se você consegue segurar, fazendo suas atividades normais da vida diária. Com ele, você tem que manter. Né? Se ele escorregar, você volta para o peso mais leve. Fazendo as minhas atividades. Sim, durante 15 minutos, lavando não mais... louça, o que quer que seja. Não mais disso. Aí passou 15 você minutos... Você percebe que pelo peso, a tendência seria ele sair espontaneamente.
automaticamente você é obrigada a contrair, a trazê-lo de volta para dentro da vagina. Porque o terço baixo da vagina, ele é sensível. É onde você sente a pele, a entrada da vagina, o clitóris. O terço final é insensível. Então, quando ele está dentro da vagina e você não sente, é sinal de que ele está no lugar certo. Se você sentir que ele está saindo, é sinal que você tem que trazê-lo novamente para dentro. Agora, o seguinte, musculação é uma atividade física para a vida. Sim, aqui lógico. também? Também. Se Uma possível. vez que você faz, você precisa ter esse hábito de fazer para o resto da sua vida. Então vale a pena investir e comprar os cones. Você tem um equipamentozinho que é seu, é pessoal. É pessoal. É pessoal. E a higiene é simples, simplesmente você pode usar, precisa pôr camisinha, como é seu, é como uma escova de dentes. Sim, não se É um empresta. sabonete. Não se empresta, é exclusivo seu, um sabonete antisséptico. Tá só. feito. Né? E essa bolinha, isso aqui também. Isso E a bolinha também, ela tem os pesos, né? De 30 gramas e 50 gramas. E ela faz um barulhinho. Esse barulhinho é para trazer a propriocepção, para você perceber a sua musculatura. Porque tem muitas pessoas que não percebem, não tem essa sensibilidade de ver aonde é a musculatura. A bolinha, conforme você faz o exercício e ela faz, você vai perceber aonde é a sua musculatura. tem uma função. E a intenção é a mesma, né, dos cones, porque ela também tem um pezinho de 30 gramas e 50. Você pode fazer uma, aumentar, fazer com essa de 50 e depois você pode até colocar as duas e fazer com 80 gramas. E você vai aumentando gradativamente. Onde eu acho para comprar? Então, você pode pesquisar no site, né, massageador vaginal ou as bolinhas de pompoarismo, né, os conezinhos, e aí no site mesmo ele traz Antigamente era várias... muito, infelizmente, a cliente tinha que ir num sex shop para comprar. Exato, por isso que eu E tô só perguntando. encontrava esses instrumentos em formato de pênis, umas coisas que não eram o projeto de algumas senhoras, por exemplo, que não tem esse plano. Exato. Hoje você já tem fisioterapeutas que desenvolveram esses modelos coloridos para chamar atenção, mas extremamente pessoais. Você entra no site, compra pessoalmente e te entrega em casa pessoalmente. O custo abaixou e não tem mais essa conotação do sex shop, da coisa erótica, né? Temos perguntas do pessoal de casa? Sim. Vamos ali pro telão que a gente vai responder todo mundo junto. Doutor Pellini, a doutora Denise Saqueto. Pode ficar ali do lado, doutor, por gentileza. Primeira pergunta sobre esse assunto da Daniela. Como o médico descobre que o assoalho pélvico está enfraquecido? Só pelos sintomas ou há exames que identificam isso? Bom, Regina, a Daniela está nos perguntando isso provavelmente porque deve estar envolvida com alguma das queixas. A queixa mais comum é peso. Da mesma forma que quem tem varizes tem peso nas pernas no fim do dia, quem tem assoalho pélvico enfraquecido no fim do dia tem peso. Sensação. É igual aquela coisa de gravidez que a gente sente no final da gravidez, aquele peso aqui? Depois você começa a perder urina ao tossir, ao rir, ao espirrar. Depois, às vezes, no ato sexual, saem gases. As clientes chamam de flatos. Que, na verdade, a gente já comentou no seu programa que às vezes é ar entrando. Mas é sinal que a vagina já está incontinente. E, finalmente, você consegue perceber quando a cliente se toca ao evacuar, ela sente uma bola na vagina, que muito provavelmente é a bexiga, chama cistocele. Qual é o plano? Avisar o médico, ginecologista de preferência, lógico, é o único que pode fazer o exame local, e ele vai fazer um exame de toque para ver as forças da musculatura e vai fazer o exame especular, pedindo para essa cliente fazer força. A gente vai vendo o grau que a vagina e a bexiga descem. E, evidentemente, planejar um apoio de uma fisioterapeuta. Sim. Se necessário, um plano cirúrgico. Hoje, dentro da uroginecologia, você tem alças de silicone, telas de silicone que sustentam novamente. Melhorou muito. Na minha época, como jovem residente, eu operava muito bexigas caídas. Hoje, não tanto, porque a mulher já tem uma prevenção e o número de cesáreas protegeu as bexigas das mulheres que davam à luz sem controle. Mas o apoio fisioterapêutico preventivo, antes da cirurgia e pós-cirurgia, hoje é fundamental. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Carla. A secura vaginal interfere na fisioterapia? Em casos assim, é necessário usar algum tipo de gel lubrificante? Então, a secura vaginal, normalmente, ela vem acompanhada de atrofia, principalmente em mulheres menopausadas. Então, essa atrofia, ela traz algumas alterações na musculatura, nos tecidos. Então, pode acabar causando alguma dor, algum desconforto. Então, para fazer fisioterapia, a gente pode fazer normalmente, não há nenhum impedimento, mas é bom passar um gel lubrificante para que a paciente não sinta dor e desconforto. Conforto da paciente, Conforto da paciente. Perfeito. Você lembra, pode Regina, ter que nós fissuras, comentamos né?
que hoje você tem duas alternativas de hidratação. Você tem o gel, que é usado para permitir a penetração, para permitir a físio, e tem o hidratante, que é usado pela cliente 1, 2, 3 vezes por semana, com o objetivo de, quando o parceiro sexualmente a procurar, já estar lubrificado. O gel, ela teria que usar no ato sexual, o que interrompe, dá um bloqueio na resposta sexual. Então, hoje, para esses exercícios, usa o gel, mas para a atividade sexual, nós preferimos o hidratante. Próxima pergunta. Samantha. Não tratei o desgaste muscular e ocorreu o descolamento da minha bexiga. A fisioterapia pode ajudar ou só a cirurgia resolve? Bom, Samantha, primeiro vamos resolver a parte palavras. A bexiga não descola. Descolamento é de retina, de coisas assim. A bexiga desloca. Então é um deslocamento da bexiga. Provavelmente a minha bexiga, Samantha, pode, como a sua, ter deslocado. Ela está mais baixa. E você sugere por desgaste muscular. É sinal que houve ou flacidez, ou houve dificuldade de ganho de peso, que tornou a sua musculatura mais flácida. E muito provavelmente a fisioterapia vai ser útil, desde que você perca peso, desde que você corrija a menopausa e principalmente conversar com o gineco-urologista. Porque hoje você tem a possibilidade de saber se precisa cirurgia ou não, fazendo um exame, chama-se urodinâmico. Você coloca uma sonda dentro da bexiga e vai se medindo a pressão, conforme você vai tossindo, espirrando. Se a pressão é mínima, te faz perder a urina, a indicação cirúrgica talvez seja benéfica. Tá. Mas sempre antes e depois, fisioterapia. Tá. Mais uma pergunta. Priscila, durante a menstruação não se deve fazer esse tipo de exercício? Bom, durante a menstruação, normalmente a gente recomenda não usar nem eletroestimulação e nem nenhum dispositivo que a gente coloque na vagina, porque tem alteração da sensibilidade e também pode levar alguma bactéria para o útero. Mas nada impede de fazer exercícios de Kegel ou um Pilates ou uma yoga, pode fazer, desde que ela esteja se sentindo bem. Kegel é o nome clássico desses exercícios, porque é um médico canadense, em 1970, ele planejou esses exercícios de contração. E algumas mulheres aprendem a fazer isso durante o ato de urinar. Por exemplo, eu estou urinando, eu seguro a urina. Isso não é o ideal. Kegel não planejou isso. Porque na hora que você contrai durante o ato de urinar, você leva a bexiga a receber a urina que estava saindo. E isso pode levar bactérias para dentro da bexiga. Então, os exercícios de Kegel são esses de contração e relaxamento. É como se você fosse segurar o xixi, mas sem estar urinando, lógico, né? Não deve segurar o xixi jamais, né? Porque pode mudar toda essa estrutura, ficar resíduo e tudo isso pode ter bactérias, né? Mas esse exercício de contrair e relaxar, a mulher pode fazer durante o dia? Pode fazer dirigindo, eu sugiro trabalhando. Isso, olha, você está no carro, parou no farol, você contrai. É lógico que você vai fazer uma cara de conteúdo, não vai fazer aquela cara típica. Porque se alguém olhar para você, ele sabe que você está segurando. Abriu o farol, você solta. Então, mas é interessante nessa contração, porque assim, quando você tem a consciência da musculatura pélvica, você contrai realmente só o músculo necessário. Você não compensa. Então, tem muitas pessoas que acabam contraindo coxa, quadril, ombro. Não, vai ficar toda tensa. E aí percebe. Mas Denise, o ideal é contrai, solta ou contrai e segura bastante tempo? É bom também, uma determinada parte do treino, também contrair e sustentar. Normalmente a gente faz, né, os intervalinhos, contando quantos segundos a paciente consegue sustentar. Nem sempre consegue muito, às vezes 3 segundos, 5 segundos. A gente vai tentando levar até para uma contração de uns 20 segundos, né, mas não consegue tanto. Mas o que me surpreende é que a cliente, como eu te disse, durante o exame ginecológico, a gente mandava ela contrair e ela não conseguia. É sinal de que há um desvio completo desse músculo. Um desconhecimento do Com o trabalho fisioterápico, né, ela volta 2, 3 meses depois com contração vaginal muito intensa, muito interessante. E o parceiro percebe, porque a vagina passa a ser mais continente no ato sexual. Bom, vou agradecer demais ao Dr. Eliano Pellini, que é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do Dr. Pellini é 11 5052 1409. 5052 1409.
E-mail secretaria@consultorio.com.br. E agradecer a fisioterapeuta Denise Saqueto com 2 T, Saqueto, fisioterapeuta. O e-mail da doutora Denise é fisiodenise, Denise com S, físio com S, tudo simplesinho. fisiodenise.saqueto@gmail.com. Saqueto com Q-U-E mesmo. fisiodenise.saqueto@gmail.com. Telefone da doutora Denise é 11 94282 2032. 942822032. Prazer recebê-la aqui. Volte muitas vezes. Obrigado. A gente talvez não se veja até o Natal. Ah, jura? Acredito que sim, não sei. Eu estou à sua disposição. Mas tá bom. Se não nos encontrarmos... E vamos falar de higiene íntima no verão. Vamos falar de higiene íntima no verão. Vamos falar do que você quiser, Denise. Se a gente não se encontrar, bom final de ano. para você. Muito também. obrigada, viu? Tchau. Até a próxima. Quem agradece sou eu.